Bom dia, pessoal! Está começando mais um dia de campo virtual do Prêmio Conilon Extremo Sul. Sejam muito bem-vindos e se arrume aí, que já vamos começar. Agro, motor que impulsiona a economia. Não podemos parar. Pensando nisso, lançamos a 4ª edição do Prêmio Conilon Extremo Sul. Um prêmio que visa incentivar a melhoria de qualidade do café produzido na Bahia. O prêmio busca também ser uma ferramenta de disseminação de conhecimento e troca de experiências. Produtor, você é nosso maior bem. Prêmio Conilon Extremo Sul. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao dia de campo virtual do Prêmio Conilon Extremo Sul. Esse ano não conseguimos estar juntos pessoalmente, mas o comitê organizador e as empresas parceiras prepararam esse momento especial para vocês. Nosso dia de campo será semelhante ao presencial, mas dessa vez vocês estarão no conforto das suas casas. Como nosso evento é virtual, estamos em vários locais ao mesmo tempo. Por isso mesmo, você de casa pode mandar sua pergunta pelo chat, pois nossos especialistas estão online para responder e tirar todas as dúvidas. Ah, mais uma coisa, nossa equipe se preocupou muito com as questões de segurança. Por isso mesmo, todas as normas da OMS foram atendidas. Olá, seja bem-vindo para essa estação do conhecimento, essa estação dedicada totalmente ao Café Conilon. Me chamo Filipe Ruela, sou DTM da Singenta e fico sediado aqui no Espírito Santo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais desafios que o produtor de Café Conilon tem que enfrentar durante o ciclo. A gente tem incidência de pragas, doenças e incidência também de mato. Quando a gente pensa em pragas, qual que é a primeira praga que vem na cabeça do produtor? Primeiro é a cochonilha. E é uma só cochonilha que tem? Não é, são 3. A gente tem a cochonilha da raiz, que é a Dysmiococcus texensis, e temos 2 cochonilhas da rosetas, que é a Planococcus citri e a Planococcus minor. Existe alguma diferença entre elas. A cochonilha da raiz, ela ataca a raiz, ela cria críptas e, de acordo com o aumento da incidência da praga, ela sobe no tronco e ataca as rosetas. Essa cochonilha é muito comum em lavouras mais jovens, de 12 a 18 meses. A cochonilha da roseta, um pouco diferente, ela já ataca diretamente a roseta. Ambas as cochonilhas causam perdas de produtividade de até 80%, elas definham a planta de café. Só que a cochonilha da roseta, ela pode se alojar sim na raiz, e quando ela encontra condições ambientais adequadas, ela sobe para a roseta, atacando flores, atacando chumbinhos, atacando grãos. São 2 pragas que a gente tem que ter muito cuidado dela durante o ciclo e que a gente vai detalhar lá na frente a melhor maneira de controlar elas. Outra praga que é muito importante também para o cafeicultura Conilon é a lagarta da roseta. Quais são os prejuízos que essa lagarta causa? Na época da florada, assim que a flor está no dente de cachorro, a mariposa vai, oviposita bem no pedúnculo dessa flor, e essa flor se abre, as pétalas secam, a lagarta nasce e começa ali a causar lesão nos chumbinhos. Esse é um problema muito grave, por quê? Porque o produtor só vai identificar essa lagarta no campo a partir do momento que ela já causou prejuízo. Ele tem que entrar na lavoura, abrir as pétalas secas e identificar a presença ou não da lagarta. Então ela tem um dano direto no café Conilon. Outra praga também muito importante que ataca principalmente nos 60, 80 dias iniciais é a broca do café. No Conilon ela é ainda mais importante por quê? Porque nessa fase que ela faz seus furos, os seus frutos caem. Então é muito comum
lá por volta de setembro, outubro, quando o produtor vai entrar na lavoura, vê muito grão no chão. Às vezes ele acha que é uma doença que está causando isso, mas não, é o dano da broca do café. Então a gente precisa lançar mão de várias alternativas para poder controlar muito bem essa praga. Por a gente estar numa região de baixa altitude, clima mais quente, é o acro vermelho. O acro que causa um dano mais psicológico quando a gente olha em lavouras adultas do que outra coisa, porque é uma praga que não causa danos diretos de produtividade e uma praga que é muito fácil a gente controlar no decorrer do ciclo. E falando um pouco agora em relação aos desafios das doenças, né? Qual que é a principal doença que acomete o café conilon? A ferrugem. Essa ferrugem que está o ano inteiro na lavoura e que a gente tem que estar sempre atento a ela. Quando eu, como engenheiro agrônomo, e me perguntam sobre a ferrugem, qual que é a principal questão que a gente tem que se atentar? Que essa ferrugem, ela tem uma progressão geométrica. Ela não sai de 0% para 1, para 2, para 3, para 4. Ela sai de 0 para 5, de 5 para 10 e 10 vai para 30, 60, 80. Ou seja, um mês que o produtor deixar de fazer pulverização no momento correto, ele vai ter sua lavoura atacada por ferrugem. O Luiz, lá na frente, vai falar um pouquinho sobre a maneira que devemos controlar essa ferrugem. Tem uns critérios que a gente tem que se atentar ao controlar essa doença. Existem outras doenças também, além da ferrugem, que a gente tem que se atentar e o produtor tem que proteger a sua lavoura. São os fungos oportunistas que atacam na época da florada. A gente vê no campo, o produtor fala muito, né? Ah, minha lavoura banguelou, aquele clone que o cara não desbrotou direito, que está muito fechado, que causa o banguelamento. Muito disso decorre do ataque desses fungos. Então a gente tem que se atentar também na época da florada, não pensar apenas no controle da ferrugem e pensar também na proteção dessa florada contra os fungos oportunistas. O Luiz agora vai nos detalhar um pouquinho mais a fundo como a gente vai controlar essas pragas e essas doenças com o portfólio Syngenta. Pessoal, então dando prosseguimento aqui na nossa estação Conhecimento focada em café conilon, para mim é uma honra estar aqui nessa cultura, onde eu desempenhei boa parte da minha vida profissional aqui trabalhando com café conilon. E é uma grande honra também receber do Felipe essa possibilidade para poder estar construindo um pouco o racional do nosso posicionamento, pensando-se em vigor, produtividade e as melhores técnicas em termos de controle de pragas e doenças dessa cultura tão importante que é o café conilon. Resgatando um pouco daquilo que o Felipe falou, a principal praga que existe no conilon é a cochonilha, né? Como ele bem disse, tanto a cochonilha da roseta quanto a cochonilha da raiz, quando não bem controlada, causam uma perda de produtividade muito grande. E dentro desse segmento, pessoal, nós temos o Durivo. O Durivo na dose de 1 litro por hectare, aplicado em julho. É o produto que vai estar fornecendo o controle mais eficiente da cochonilha de raiz, evitando com que ela se transloque e comece também a atacar a parte aérea ou também denominada cochonilha de roseta. Numa situação como essa, pessoal, onde o produtor já está tendo problema com ataques de cochonilha de roseta, a Syngenta também tem dentro do seu portfólio uma ferramenta extremamente importante e eficiente, que é o Curion. O Curion na dosagem de 0,8 litros por hectare, onde a gente sempre preza para que seja associado a um tipo de óleo, seja mineral ou vegetal, onde essa mistura vai estar fornecendo um excelente resultado, pensando no controle da cochonilha de parte aérea ou cochonilha de roseta. Ainda, pessoal, falando-se do momento de pré-florada. Já tratamos a cochonilha da raiz com o controle feito com Durivo. Vamos agora tratar a parte aérea, fazendo o manejo da ferrugem e também dos fungos oportunistas que vão diminuir o pegamento floral. Nesse segmento, nós temos uma mistura extremamente robusta, que é Prioritop com Alto 100. Então, Prioritop entrando na dose de 400 ml por hectare, associado ao Alto 100 na dose de 750 ml e sempre com o Okima na dose de 400 ml por hectare, estarão fornecendo ao cafeicultor de conilon, independente se são clones resistentes à ferrugem ou não resistentes, um excelente tratamento, pensando-se em elevar o teto produtivo devido ao controle dos fungos oportunistas ao ataque durante a florada, bem como também fazer o controle inicial e curativo e também bastante preventivo quando em clones que têm baixa performance em termos de ataque de ferrugem,
com o Alto 100 na dosagem de 750 ml por hectare. Aqui nós temos o primeiro bloco bem posicionado para café Conilon. É fato também que nós temos um período de pós-florada, onde nós precisamos fazer esse complemento, diminuindo toda a janela e possibilidade de entrada dos fungos oportunistas, refazendo uma aplicação aí com um produto que é a camisa 10 dentro também do nosso portfólio, chamado Priori Extra. Priori Extra ele vai entrar na dosagem de 750 ml por hectare, associado ao Okima na dose de 400 ml por hectare. Pessoal, vale acrescentar aqui que nessa aplicação em pré-florada é extremamente estratégico associarmos o Volantargo na dose de 400 ml por hectare. Por quê? Felipe bem disse que nós temos aqui a lagarta da roseta do Conilon. Quando nós fazemos esse tipo de aplicação, é como se nós estivéssemos prevenindo ao ataque dessa praga, que depois de instalada fica muito mais difícil de controlar. A gente utiliza o Volantargo em virtude dele dar um bom residual de controle. Essa aplicação do Volantargo, ela entra como preventiva, visando-se o ataque da lagarta de roseta e, consequentemente, nós não teremos esse problema ao longo do desenvolvimento vegetativo da cultura. E continuando a falar sobre o assunto Volantargo, pessoal, vocês sabem que é um produto que tem uma flexibilidade imensa. É um dos únicos produtos dentro do segmento que oferece aí o registro para o controle das principais pragas e doenças do café. Falamos aqui da aplicação dele como preventivo na lagarta da roseta, mas nós não podemos esquecer também, como o Felipe falou, que a broca do cafeiro também é uma praga primária dentro da cafeicultura Conilon. Dentro desse segmento, então, como é o posicionamento do Volantargo no Conilon? Após 60 a 90 dias da principal florada, inicia-se então os monitoramentos. Começou o monitoramento, percebeu que já tem 1% de ataque nos frutos ou já começando os frutos cair no chão em virtude do ataque da broca, como o Felipe disse, isso é algo peculiar do café Conilon, é o momento de fazer a proteção dos outros frutos que ainda não foram atacados pela broca com o Volantargo na dose de 1 litro por hectare associado ao Okima, 400 ml por hectare, reforçando essa aplicação 30 dias depois, seguindo a mesma dose. Chegamos então em dezembro, é o momento então do produtor investir em vigor e produtividade, conforme vocês verão nas trincheiras que o Felipe vai mostrar. E aí a gente entra então com o verdadeiro. O verdadeiro, pessoal, como vocês bem sabem, é o produto principal dentro do nosso portfólio. É o produto que nos dá liderança dentro desse segmento. E é aquele produto que realmente o produtor pode confiar, independente se é café arábica ou Conilon, em termos de resultados, de vigor e produtividade. É importante nós salientarmos que apenas com a aplicação do verdadeiro em dezembro, ele não vai ter o residual para chegar até junho, julho, no período de pós-colheita, estando totalmente livre do ataque de ferrugem, principalmente nos clones mais susceptíveis. É por isso que nós oferecemos 2 tipos de complemento aos produtores de Conilon. Se ele conseguir fazer as aplicações foliares, no mês de março, ele entra fazendo a aplicação de Priori Extra na dosagem de 750 ml por hectare, associado ao Okima na dosagem de 400 ml por hectare. É válido salientar, pessoal, que foi visando vocês do Conilon que nós adequamos o registro de todos os nossos fungicidas para aplicação por meio da aviação agrícola, uma vez que nós sabemos que essa é uma realidade aqui do Espírito Santo e também do sul da Bahia. Caso você não consiga fazer esse complemento via foliar, nós também temos a oferecer uma segunda opção de tratamento, onde ele pode fazer esse complemento via solo com Alto 100 na dosagem de 3 litros por hectare, porém aplicado um mês antes, ou seja, em fevereiro. Pessoal, é muito interessante também nós falarmos um pouco a respeito de um produto dentro do nosso portfólio que ele entra fazendo um complemento de outras pragas que podem surgir, como por exemplo, até mesmo o acro vermelho, como o Felipe bem disse. Nós temos o Vertimec numa formulação diferenciada, onde ele, nessa formulação nova, apenas 85 ml por hectare já é o suficiente para que ele já tenha aí um bom complemento, pensando-se também no controle preventivo do acro vermelho. E é com isso, pessoal, com todo esse pacote tecnológico, que nós conseguiremos oferecer para o produtor tudo aquilo que ele almeja em termos de alto teto produtivo, vigor e, acima de tudo, um controle altamente eficiente de pragas e doenças, levando a ele a rentabilidade mais positiva dentro desse segmento